Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Ainda dá tempo de você compartilhar o link desta transmissão com os seus amigos e os seus familiares. E lembrando que você pode entregar a sua vida para Jesus, ofertar e até mesmo encontrar uma célula através do nosso QR Code. E nesse momento, vamos juntos celebrar ao Senhor. As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas de solidão. As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas de solidão. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e sonhos. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Agindo Deus, quem impedirá? 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 Yeah. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos.
os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou. O teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido bom, Senhor Jesus. Tu tens sido tão, tão eu não tinha valor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Sim, Senhor Jesus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, Senhor Jesus. Tudo aquilo que não é de ti, vem arrancando, Espírito Santo. Se faz presente nesse lugar, se faz presente na casa dessa pessoa, Senhor Jesus, que precisa de ti, que está precisando, Senhor Jesus. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. Te exaltamos, Senhor Jesus. Declara aí na sua casa: Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós te entronizamos. Oh Deus, sabemos que tu estás sentado no teu trono. Nós exaltamos a ti. Receba, Senhor Jesus, o incenso suave. Sinta a essência da adoração do Senhor Jesus. Nós te exaltamos, descido do Espírito Santo. Exaltamos, Senhor. Sentimos a essência, Senhor Jesus. Faz tudo outra vez. Derrama, Senhor Jesus, a tua presença. Te exaltamos. Declare mais uma vez. Te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos. Nós te amamos, Senhor Jesus. A essência és tu. Não há nada, Senhor Jesus. Não há nada mais importante. Não há canção perfeita. Não há nada, não há adoração se não for para ti, Senhor Jesus. Nós te exaltamos.
Nós engrandecemos o teu nome, pois só tu és digno, só tu és digno de toda a honra. Te exaltamos, ó Senhor. Jesus, te exaltamos, Pai amado. Te exaltamos, te engrandecemos. Te exaltamos, Senhor Jesus. Declare mais uma vez. Te Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor que nos envolve, o teu amor que nos faz fortes, o teu amor que nos alcançou, que nos redimiu, que nos lavou e nos transformou. Muito obrigado, Pai, por esse amor, e oramos para que este amor possa alcançar a vida daquelas pessoas que estão perdidas, que estão desiludidas, que estão sofrendo, distante da tua palavra, distante do Senhor, as pessoas que estão cativas, que estão oprimidas. Oramos para que o teu amor seja manifesto na vida dessas pessoas, assim como um dia manifestou na minha vida e na vida de muitos que estão aqui conosco nesta hora, te adorando, te louvando, bendizendo o teu nome. Nós oramos também nesse momento pela nossa cidade, abençoamos a cidade de Boa Vista, abençoamos o estado de Roraima, todos os municípios desse estado. Oramos para que a manifestação da glória do Senhor, da presença do Senhor, do teu amor seja real no nosso estado. Oramos para que o Senhor traga sobre o nosso estado uma bênção sem medidas, de maneira que todas as famílias possam desfrutar do teu favor em meio, São Deus, a essa situação que vivemos, ó Deus, de pandemia, em meio à dor, em meio às perdas. Nós oramos para que o Senhor traga o alívio, o conforto, a proteção em meio a esse deserto, porque é possível, mesmo no deserto, recebermos de Ti o cuidado necessário para passarmos bem, para passarmos protegidos diante de toda e qualquer adversidade. Nós oramos, Pai, e pedimos que o Senhor traga o estado de Roraima rendido aos Teus pés, traga as famílias desse estado confessando o Teu nome, Te adorando, Te servindo em família, em igreja, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos, certos de que o Senhor há de nos atender, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Como é bom estar aqui adorando ao Senhor juntamente com você, com a sua casa, com a sua família, ter esse tempo de adoração, onde nós podemos expressar a nossa alegria e a nossa devoção àquele que nos comprou, que nos redimiu, que nos ama de uma maneira sem palavras. E eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para você que, se ainda hoje você não manifestou o seu amor pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, ainda não deu um abraço, faça isso neste momento, expresse o amor de Deus através de você
na vida da sua família, daquelas pessoas que estão aí contigo nesse momento, em nome de Jesus. É um tempo onde nós temos que aproveitar para expressar o nosso amor, o nosso carinho com aquelas pessoas que nós amamos. Amém? Deus abençoe você. E eu quero também te convidar nesse momento para nós adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, com o nosso dízimo. A palavra de Deus diz no livro de Colossenses capítulo 3, o seguinte, na verdade não é Colossenses, é Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O texto diz que toda dádiva e todo bom dom perfeito provém do Pai. E eu tenho certeza que hoje você tem recebido frutos da bondade de Deus, do amor e da provisão de Deus. E esse momento de contribuição, de oferta, nada mais é do que um momento onde nós expressamos o nosso reconhecimento e a nossa gratidão de que tudo aquilo que nós temos vem do alto, vem do Pai das luzes, daquele que nos ama e aquele que nos supre. Então que a sua oferta, que a devolução do seu dízimo, que a sua contribuição seja uma manifestação da sua gratidão e o reconhecimento de que tudo que você tem, tudo que você é, provém de Deus. E se você quiser ofertar através dos nossos aplicativos, faça isso. Se você quiser trazer sua oferta aqui na igreja, também fique à vontade para você fazê-lo. O importante é que você participe e participe com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama quem assim o faz. Amém? Vamos então adorar o Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos nesse momento. Sobre o pecado, no seu amor.
E nesse momento vamos dar início ao nosso informativo semanal. Pegue o seu smartphone, a sua caneta e a sua agenda e anote tudo o que vai acontecer na nossa igreja. E se você ainda não faz parte de nenhuma das nossas células e deseja participar, é muito fácil. É só você apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code e clicar na opção Eu Quero uma Célula, preencher os seus dados e nós entraremos em contato com você e te encaminharemos para uma das nossas células. E lembrando, as nossas células ainda estão acontecendo de forma online. E se você perdeu alguma parte do nosso culto, não tem problema. Às 19 horas teremos a segunda transmissão do nosso culto online. E após a nossa transmissão, os nossos cultos ficam disponíveis aqui na plataforma do YouTube para você assistir quantas vezes você quiser. E para você que é líder ou você que deseja aprender mais sobre liderança, toda primeira e terça-feira do mês nós teremos uma live incrível para você com uma palavra poderosa através do nosso Instagram, @PazBoaVista. E atenção galera de Iflay, no dia 25 nós teremos o culto. E se liga só nessa novidade, será um culto presencial. Mas para você saber mais sobre como vai acontecer, é só nos seguir no Instagram, @StartBoaVista. E atenção, porque está chegando o dia, o grande dia em que nós retornaremos aos nossos cultos presenciais. Isso mesmo, no dia 26 teremos o nosso primeiro culto presencial. Mas claro, adotando todas as medidas possíveis de segurança para termos você conosco na nossa casa. E para você saber mais, é só nos acompanhar nas redes sociais. E o nosso informativo vai ficando por aqui. Mas para você saber mais sobre tudo o que acontece na nossa igreja, é só nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, @PazBoaVista. E não esqueça que isto é só o começo. E nesse momento, fique com uma poderosa palavra. Olá, queridos. É uma alegria estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco com vocês do que Deus tem falado comigo e do que eu entendo que Deus tem para a igreja hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda. Eu sou filha do pastor Lima e da pastora Miriam, mas eu não moro aqui em Boa Vista, eu hoje moro em Curitiba. Eu sou missionária na Jocum, eu trabalho com uma escola de estudos bíblicos. E hoje eu recebi a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessa palavra com vocês, e é uma alegria. Eu vou falar um pouco hoje sobre Efésios. A minha mãe pregou uns domingos atrás, a pastora Miriam pregou sobre as obras e sobre como que nós não somos salvos por elas e como que é a graça de Deus que nos salva. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o que Deus espera da gente a partir do momento que nós somos salvos. A partir do momento que a graça dele nos alcança e vem até nós. Mas antes, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo na escola no ensino médio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e
quando você estudou, eu acho que você lembra da turma do fundão que tinha, que era uma turma que não era muito legal, que era uma turma que bagunçava, que falava, que não respeitava muito o professor. Eu era dessa turma, só que eu era diferente da turma. Eu respeitava, eu prestava atenção na aula, mas ainda assim eu era da turma do fundão. E eu andava com os meninos, era só eu de menina e vários meninos. E eu, crente, filha de pastor, mas eu não era a única filha de pastor. Junto com a gente, nesse grupo, tinha um outro amigo meu que era filho de pastor também. E era uma turma que era, assim, bem louca da vida. Eles falavam palavrão, era bem rebelde. Sabe esses adolescentes na puberdade, que é tudo maluco? Eram eles. E um dia, eu estava, no tempo livre, eu estava conversando com esse amigo que era filho de pastor também. E nós estávamos falando alguma coisa da igreja, sobre, eu não sei se era a Bíblia ou se era célula, ou porque os nossos pais se encontraram em algum lugar. E chegou um amigo nosso, um terceiro amigo do grupo, e ele falou, e ele ouviu a nossa conversa, nós falando sobre a igreja e sobre a vida cristã. E ele falou assim: fulano, tu é crente? E aí o fulano falou assim: sou. E ele falou assim: não, tu não é crente não. E esse meu amigo falou: sou crente, sou filho de pastor. E ele falou assim: a Amanda eu sei que é crente, mas tu é igual eu, tu não pode ser crente. E eu lembro que eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Eu fingi que eu nem estava ouvindo. Mas eu lembro que ele falou assim: tu fala palavrão igual eu, tu namora por aí igual eu, tu dá cotoco para as pessoas igual eu, como é que tu é crente? Tu não pode ser crente, tu é igual eu. E eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha. E eu pensei assim, cara, o nome de Deus está sendo ridicularizado porque ele não tem vivido a vida cristã que é para a gente viver. E eu quero falar um pouco disso hoje. Eu quero falar como que as nossas obras hoje, depois que nós aceitamos Jesus, elas devem expressar quem Deus é, elas devem glorificar a Deus. Então, abram comigo lá em Efésios 2, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10, que fala o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto, ele resume bem o Evangelho. Ele fala: vocês estavam mortos, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, não porque Satanás era mau, não porque Satanás afundou vocês no pecado, não porque Satanás perseguiu vocês, mas vocês estavam afundados nos vossos próprios delitos e pecados. A gente tende a jogar a culpa dos nossos pecados, a jogar os nossos erros para Satanás, e falar assim: porque Satanás me tentou muito, ou porque Satanás está furioso comigo, sendo que a maldade, a raiz da maldade está em nós. Nós somos pecadores, nós temos essa raiz pecaminosa. E a nossa natureza, essa natureza é má. Então, se um dia Deus falasse assim: olha, eu estou de bom humor hoje, eu pensei que eu amo demais a terra que eu criei, eu acho que a natureza é tão bonita, mas tem a maldade na terra, então o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a maldade na terra. Vou destruir tudo que é mal, vou acabar com tudo. Deus, ele mataria e ele aniquilaria toda a raça humana. Porque todos nós somos maus, existe maldade em todos nós. Se houvesse um tribunal que falasse assim: vamos julgar os maus, vamos condenar os maus, então todos os maus seriam condenados. Toda a humanidade se perderia porque nós somos maus. E existe uma frase do Paul Washer, que é um pregador, e ele fala o seguinte: Hitler não era uma anomalia,
Hitler não era um fenômeno. Hitler era o que cada um neste salão tem o potencial de ser. Nós somos maus, a nossa natureza é má. E a gente, porque a nossa legislação, porque a nossa política, a gente pune crimes de maneiras diferentes, a gente tem tendência a pensar que uns pecados são maiores que outros. Por exemplo, falou assim, eu cometi uma mentirinha, mas é mentira branca, aquela mentira que não faz mal para ninguém. Não é como se eu tivesse desviado milhões da saúde e fosse corrupta. Só que a gente não pensa que é pecado igual. Porque o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado de enganar alguém, de roubar um troco que não era nosso, ele é tão grave quanto o do assassino que está na cadeia. Porque o padrão de santidade não é você, o padrão de santidade é Deus. E o meu pecadinho, ele mancha a santidade de Deus igual um pecado que eu acho que é pior. Todo pecado é pecado. E Deus, ele é santo e ele não habita com pecado. E aqui no versículo 4, o autor ele entra então falando de como nós andávamos, de nosso pecado. E no versículo 4 ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, aqui a gente vê que não é porque nós nos tornamos bons ou porque nós escolhemos Deus que nós somos salvos, mas porque Deus, na sua graça, na sua bondade, Ele escolhe nos resgatar, Ele escolhe nos trazer de volta. A gente vê aqui, ele dá a introdução e a partir do versículo 4 ele entra com mais Deus, sendo rico em misericórdia. Então, seria como nós estamos andando aqui no nosso pecado, na nossa maldade, e o autor ele faz, mas Deus, ele muda a direção agora, porque Deus está vindo e ele nos alcança, que nós somos salvos. Não porque a gente quis mudar, mas porque Deus vem e nos alcança. E a gente, vamos falar um pouco de justificação. A nossa justiça, como eu falei ainda agora, ela é punir o mal. Então, esse é o nosso conceito. O cara matou, ele vai preso. O cara roubou, ele vai ser condenado. Só que a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. A justiça de Deus, ela condena o inocente para que o pecador seja salvo. E é exatamente o que acontece com Jesus. Jesus, ele sofre, ele morre, para que nós que somos inocentes pudéssemos alcançar essa salvação. E nós vemos essa graça de Deus, essa salvação, desde o Antigo Testamento. A gente tem tendência a pensar assim, porque Deus do Antigo Testamento ele é mais gracioso, enquanto Deus do Novo Testamento é mais gracioso, enquanto Deus do Antigo Testamento ele é mais duro, né? Tem as leis e tudo. Mas a gente vê a graça de Deus manifestada desde o Antigo Testamento. Em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, quando acontece a queda e quando entra em nós a raiz do pecado, Deus vai e mata um animal. Você lê lá no capítulo 3 que Deus faz roupas de pele para Adão e Eva. E então, para ter a pele, ele precisou ter matado o animal. E aí o que acontece? Um animal inocente morre para cobrir as vergonhas dos pecadores que eram Adão e Eva. E Deus faz isso com a gente. Jesus morre, o inocente morre para que ele cobrisse as nossas vergonhas, para que os nossos pecados fossem cobertos. Isso, de novo, não foi uma ação que Adão e Eva foram lá e mataram um animal, ou eles pensaram, a gente precisa matar alguma coisa para se cobrir. Não. Adão e Eva, eles reconheceram o pecado e Deus tem a ação de ir lá e fazer a roupa com pele. Então, isso mostra que é uma ação de Deus, não é uma ação nossa. E a gente precisa reconhecer essa graça e reconhecer que não é por quão bom nós somos, não é porque eu reconheci Jesus, mas porque Deus nos alcançou. E mais uma vez, a nossa justiça de condenar com Deus ela é diferente. A justiça de Deus ela nos salva. Ela salva o homem mau. Ela reconcilia consigo mesmo o homem mau. E
E eu tive uma aula, quando eu fui para Curitiba agora, a primeira escola que eu fiz foi a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. E eu tive uma aula de Lei e Graça, que foi a melhor aula da minha vida. Deus descortinou muitas coisas. E o meu professor falou assim, nós somos justificados por causa de Jesus, ok. E ele falou assim, nós sofremos, então, participamos de uma dupla implantação. Deus tira a minha maldade e coloca em Jesus, por isso que Jesus morre como pecador. E Deus tira o mérito de Jesus de ter cumprido a lei e coloca em mim. E eu sou salva porque Jesus cumpriu a lei e Deus colocou esse mérito de Jesus em mim. Então, Deus tirou a minha maldade e colocou a justiça de Jesus. E por isso nós podemos ser salvos, nós podemos viver com Deus, porque o mérito de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus cumpriu e viveu, agora eu carrego, eu tenho em mim, porque Deus foi misericordioso e gracioso. Por fim, nós temos o versículo 10, que fala o seguinte, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos elas. A gente vê muito claramente o autor falando no versículo 8, que é pela graça. Foi a graça de Deus que nos salvou, foi a misericórdia de Deus, a bondade de Deus que nos alcançou. Mas ele continua falando agora no versículo 10, que a partir do momento que ele nos salva, agora nós temos boas obras para cumprir. Ele espera de nós uma resposta, que essa resposta vai vir em boas obras. Esses dias, eu estava assistindo um estudo do Augusto Nicodemos sobre Tiago 2, depois vocês assistam no YouTube, que é muito bom. E ele fala assim, que às vezes a gente corre o risco de viver uma fé aparente sem obras, porque eu digo assim, não, eu creio, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, mas se as minhas obras não comprovam que eu creio assim, então eu não sou salvo. E isso é muito arriscado para a gente, principalmente para a gente que está no contexto de igreja, a gente é líder de célula, a gente discipula, a gente não falta um culto quando tinha culto, a gente trabalha no louvor, a gente é envolvido, a gente é auxiliar de célula, e a gente pensa assim, não, eu creio, eu faço, eu participo, só que as nossas obras, aquelas obras cotidianas, vamos dizer assim, do trabalho, nas decisões particulares, a gente não age como se a gente tivesse um Deus acima da gente, a gente não teme a Deus. E isso é um risco, porque mesmo que eu fale, mesmo que a minha fé seja bem bonita, bem falada, se eu não vivo isso, então a nossa fé é somente aparente, a gente não é salvo de fato. Porque a fé, ela sempre é acompanhada por obras. A nossa fé sempre vai ser acompanhada e ser expressa nas nossas obras. E eu quero ler com vocês Tiago 2, que fala sobre Abraão. Abraão, quando a gente pergunta quem foi Abraão, como que a gente conhece Abraão? A gente fala, Abraão foi o pai da fé. Abraão foi o homem que Deus falou e ele acreditou, e Deus falou que através da família dele, as famílias da terra seriam abençoadas. E a gente pensa em Abraão logo pela fé, mas Abraão, ele foi justificado por suas obras. Então, vou ler Tiago 2, a partir do versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais, pois, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, como que acontece? Deus nos salva, não pelo que a gente fez, mas a partir do momento que nós somos salvos, a nossa natureza muda. Tem que haver uma mudança, porque essa mudança, se nós somos salvos, existe essa mudança, porque a mudança é o fruto. A raiz é a nossa fé, e o fruto da fé são as nossas boas obras, que é o que Deus espera da gente. Abraão, ele
ok, foi o pai da fé. Mas por que ele foi o pai da fé? Porque quando ele ainda não tinha conhecimento de Deus, Deus apareceu para ele e falou assim, olha, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrar. Ele não sabia onde era a terra, ele não sabia para onde era a terra, mas ele obedeceu e saiu. Foi uma ação dele. Deus falou, sai, e ele saiu. Mas na frente você continua lendo Gênesis e Deus fala, olha, eu vou te dar um filho. E ele crê que Deus ia dar o filho para ele. Esse crer é uma ação também, ele acreditou. Mais tarde, Deus fala assim, olha, é o teu único filho, mas vai e oferece Isaac, porque eu quero ele como sacrifício. Ele sai da casa dele e ele leva o filho dele, ele coloca o filho dele em cima do altar para entregar o filho dele. Porque a fé dele dizia que ele acreditava em Deus e que Deus era fiel. Então, as obras dele testificou isso, testificou que ele acreditava em Deus. E então a fé, ela sempre é acompanhada por obras. Ela sempre vai, se eu digo que eu tenho a fé, eu vou ter as obras. Não tem como separar uma coisa da outra. E Tito, no capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 14, fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, eu amo esse livro como um todo. Tito é o livro que Paulo está encorajando o seu filho na fé, o seu discípulo, a viver o que ele prega. De fato, ser exemplo. A vida dele ser um exemplo para a igreja e para os que estão debaixo da cobertura dele. E ele fala no versículo 11 e no versículo 12, que é o versículo-chave do livro, é o que expressa a ideia do livro, caso um dia você estude Tito. Fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, o autor aqui, ele é claro, quando ele fala que a graça, ela educa, ela ensina, ela mostra como deve ser feito. Porque, às vezes, a gente, na nossa ignorância, no nosso pecado, a gente tende a pensar, não, tudo bem eu pecar aqui, eu pecar ali, porque é a graça, né? Eu estou no tempo da graça, a graça me salva, a graça me capacita e ela me perdoa, então não tem problema, porque eu estou na graça, estou no tempo da graça. Sendo que, não, a graça de Deus, ela vai nos educar, nos mostrar como nós devemos proceder, como nós devemos agir na nossa vida. Se a graça de Deus que você vive não é uma graça que te ensina, que te corrige, que te disciplina e te educa, então você não está vivendo a graça de Deus, você está vivendo qualquer outra coisa menos isso. Porque a graça de Deus, ela te perdoa e ela te ensina. Agostinho fala o seguinte: a graça foi deixada para que se cumprisse a lei. A gente tende a pensar assim, a lei era do Antigo Testamento, a graça é do Novo, então eu não preciso cumprir a lei, porque Jesus já fez lá o que tinha que fazer. Mas não, Jesus, ele cumpre a lei e ele deixa conosco a graça. Porque a graça é o que nos dá poder para cumprir a lei. A gente pode viver a lei agora, porque a graça de Deus nos acompanha e nos dá esse poder. Então, como que a gente pode viver essas boas obras? Como que nós vamos agir de acordo com o que Deus espera da gente? É claro, com tempo de oração, com meditação, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, foi o que Deus deixou. A Bíblia é o que expressa o caráter de Deus, a palavra é o que mostra como que nós devemos agir. Então, nós precisamos ter tempo de meditação, nós precisamos ter tempo de entender o que Deus quer falar para nós através da palavra. Também tempo de oração, momentos em que nós vamos ouvir o que Deus quer para a gente e entender nele o que Ele espera, sempre andando com temor. Há uns meses atrás, a minha irmã, a Ana, em janeiro, eu acredito, ela falou sobre temor do Senhor aqui. E lá em Curitiba eu recebi o áudio e eu ouvi, foi uma pregação muito boa, não sei se está no YouTube. Mas ela falou sobre esse temor do Senhor, até onde eu devo ir, o que eu devo fazer, até onde eu devo falar, reconhecendo o que é o temor do Senhor, reconhecendo que existe um Deus acima de mim, que eu não estou vivendo por aí, Deus me salvou agora, eu posso viver do meu jeito, porque
eu estou na graça e o que importa é a minha fé, o que eu acredito, porque o meu corpo não tem relevância. Não. A gente precisa reconhecer que todas as áreas da nossa vida estão sujeitas a Deus e Deus se interessa por todas elas. Então, a gente precisa andar nesse temor. Em 2 Coríntios 5:10, fala o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Paulo aqui, ele está falando para uma igreja, para irmãos cristãos, e ele fala assim: todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos prestar contas para Deus do que nós temos feito aqui nesse corpo. Então, nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer que existe um Deus, que nós estamos submissos a Ele, que nós precisamos temer a Ele e dar honra para Ele através da nossa vida. Da escola também, eu lembro, gente, já passei por tanta situação vergonhosa com crente sendo envergonhado, que não era eu, graças a Deus. Mas eu lembro de outra vez, no ensino médio também, eu estava no tempo de aula, a diretora chegou na sala e ela falou assim: gente, sábado vai ter uma prova e eu preciso saber se tem algum adventista na turma, porque a gente vai precisar remarcar a prova, a gente vai precisar fazer em um outro dia. E aí, eu tinha uma colega que era adventista e ela tinha faltado naquele dia. E aí, alguém falou assim: fulana, ela não vai poder vir. E um colega meu, um amigo meu, ele falou assim: fulana, ela é adventista não praticante, né? E toda a sala começou a rir. E eu fiquei: meu Deus do céu. E aí, a diretora saiu da sala e a professora virou assim para a turma: quem que é adventista? Aí alguém falou: fulana. E ela falou assim: fulana é crente, usando aquele short indecente que ela usa, ouvindo aquele tipo de música, andando pela escola igual do jeito que ela anda. Ela é crente, é? Crente coisa nenhuma. E eu lembro que eu fiquei de novo com tanta vergonha. Eu falei: misericórdia, Senhor. O que as pessoas pensam de mim? O que as pessoas pensam quando elas sabem que eu sou crente? Então, nós precisamos entender que não é só sobre a minha fé, não é só sobre o que eu creio, mas eu carrego a imagem de Deus, eu carrego a imagem da igreja. A gente deveria ser diferente. Outra vez também, na escola, a gente foi fazer alguma atividade, alguma prova, e a minha amiga falou assim: não vai colar, hein? Não vai trapacear, alguma coisa assim. E eu falei assim: não, tá doido, eu sou crente. E aí uma outra amiga minha, crente também, falou assim: que, mano, ser crente não significa nada. E naquela hora eu senti um temor. Não foi vergonha dessa vez, foi temor. Eu falei: meu Deus. Eu lembro, não é da minha época, mas eu imagino que antes, lá na época do papai, acordos eram feitos só com aperto de mão. Não precisava ter um documento, não precisava assinar nada. Eles apertavam a mão e falavam assim: então, tá feito. E se para um homem normal, para alguém comum, era respeitado, imagina a palavra de um crente. Eles falavam assim: não, crente é um povo diferente. E não, hoje ser crente não significa nada. Então, que tipo de imagem, que tipo de testemunho nós, como igreja de Deus, estamos dando? Como que a gente tem representado Deus na nossa escola, no nosso trabalho? Será que a gente aceita algumas corrupçõezinhas? Porque, é só uma corrupção, não estou desviando milhões, não. Ou porque a gente fala assim: não tem problema, a gente dá um jeito, muda o valor aí no documento, porque não vai fazer falta esse valor. Ou para você que é líder aqui na igreja, que é líder de célula, que é discipulador, como que você tem liderado? Como que você tem discipulado? Será que é com seriedade? Porque o reino de Deus não é uma competição. Será que você tem valorizado a qualidade de vida do seu discípulo? Será que você tem ensinado eles com temor? Você que é pai, que é mãe, eu não sou. Será que você tem ensinado seus filhos a temer a Deus? Você tem ensinado a falar assim: não, olha, isso aqui não pode fazer porque nós temos um Deus e Deus não se agrada disso. Então, nós precisamos entender a gravidade e a importância de que nós representamos Deus aqui na Terra. Nós somos a imagem de Deus aqui. Claro que nós não somos perfeitos, Deus não espera a perfeição da gente. Salmos fala que Deus sabe que nós somos pó e que nós vamos falhar. Mas no que depende da gente, do que depende da nossa busca por Deus, do nosso entendimento de quem Deus é, será que nós temos feito o que nós devemos fazer? E para finalizar,
Apocalipse 14, 13 diz o seguinte: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A igreja de Apocalipse, a carta de Apocalipse, ela é encaminhada para 7 igrejas diferentes. E essas igrejas, elas estavam passando por muitas perseguições. Eram perseguições desde que eles perdiam seus bens, eles eram torturados e eles eram até mortos muitas vezes. Foi uma perseguição muito ferrenha que a igreja passou. E um dos consolos que o Espírito de Deus dá para a igreja fala assim: descansem, pois as suas obras os acompanham. E eu quero perguntar para você hoje, desafiar você: será que saber que as suas obras vão te acompanhar por toda a eternidade é motivo de descanso para você? Ou será que você fica temeroso, pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso que vai me acompanhar por toda a eternidade? Então nós precisamos buscar a Deus e falar assim: Deus, como que eu posso viver de maneira que vai agradar ao Senhor? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus se entregou, nos reviveu e imputou em nós a sua justiça. Que nós possamos viver de maneira que as nossas obras, decisões, ações e reações sejam frutos de uma legítima fé em Jesus. Que as nossas escolhas possam refletir o caráter de Deus. Que os nossos passos possam mostrar e apontar que existe um Deus e que Ele é santo e que Ele é correto, porque nós refletimos quem Ele é. Amém? Vamos orar então. Deus, obrigada porque você nos deixou a sua palavra. Obrigada porque você se revela para nós através dela. Você não deixou ela somente para algumas pessoas, para alguns líderes, para pessoas diferentes. Mas você permitiu que ela estivesse acessível a nós no dia de hoje. Eu quero pedir que nós possamos voltar para a tua palavra e nós possamos entender o que você espera de nós através da tua palavra. Que, como o Tito fala, nós possamos viver de maneira sensata, justa e piedosa. Para que quando as pessoas olhem para a gente, elas vejam quem você é, elas vejam o teu caráter. Que as pessoas olhem para a nossa vida e elas digam: existe um Deus, porque essa pessoa, ela reflete esse Deus, ela reflete a glória desse Deus. Guia os nossos passos, para que as nossas ações possam ser o que você espera da gente. Que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que as nossas decisões estejam alinhados com o que você espera, estejam alinhados com a tua vontade para o que você tem para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ouvir uma palavra de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. E eu não sei como que está você em relação àquilo que você ouviu neste dia, mas eu quero te dar a oportunidade para você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que ouviu essa palavra e se sentiu desafiado a entregar a sua vida para Jesus, para experimentar uma mudança, uma transformação de vida. Eu quero te convidar para você fazer uma oração neste momento comigo, antes de nós encerrarmos esse culto. Uma oração de entrega, não é uma oração de filiação a uma igreja evangélica, mas uma oração de entrega ao Senhor, entrega da sua vida. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, é a oportunidade que você tem para reconciliar com Ele, fazendo essa oração neste momento, juntamente com toda a igreja de Cristo que se encontra reunida aqui. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós nesse momento recebemos a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, que está entregando a sua vida ao Senhor neste momento. Oramos para que o Senhor perdoe os seus pecados, para que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida e que ela possa experimentar a transformação que a tua palavra nos promete, que ela possa experimentar o teu perdão, a alegria da salvação, em nome de Jesus. Certamente a Bíblia diz que quando uma alma se converte ao Senhor, há festa no céu. Então pode ter certeza que a sua atitude está fazendo com que haja júbilo, com que haja celebração nos céus nesse momento. Deus abençoe você, nós queremos te conhecer. Você que fez essa decisão ou que se reconciliou, você pode, através do nosso QR Code, informar o seu nome, seu endereço, para que a gente possa ter como entrar em contato com você e providenciar um cuidado necessário para que você cresça na fé, amadureça e desfrute de tudo aquilo que Jesus conquistou por você na cruz. E eu quero também orar pela vida dos demais e
invocar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua semana, neste momento. Pai querido, nós oramos ao Senhor por toda a tua igreja, que agora que se encontra reunida, adorando, ouvindo a tua palavra, recebendo mais de ti. Nós abençoamos a semana de cada um, declaramos que será uma semana abençoada, uma semana de proteção, uma semana onde nós experimentaremos o cuidado do Senhor, o livramento do Senhor nas ruas, em casa. Nós oramos para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar a mente e o coração de cada um nesse momento, e que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Nós aproveitamos também para parabenizar a nossa cidade de Boa Vista, que agora no dia 9 de julho completa mais um ano de existência aqui como cidade, como município. E nós abençoamos a cidade de Boa Vista, declaramos sobre essa cidade a bênção de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade de Deus, e que Boa Vista é um lugar melhor para se viver, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa, hoje e sempre.